então, das nossas aulas online. Já postou esses slides ou não, Paty? Depois que termina, eu já posto daí. Tá, beleza. Ah, já postei, desculpa. Esse aqui eu já postei. Tá no portal na unidade 4, seção 3. Obrigada. Eu achei que você tinha perguntado no grupo. Então, vamos lá. Programa Saúde da Escola PSE. Então, pessoal, o que é esse programa? Então, vindo daquele mesmo raciocínio dos programas que desejam e querem alcançar uma meta maior, vocês sempre vão falar que o futuro está nas mãos das crianças, certo? Que as crianças vão fazer a diferença. E é verdade muitas coisas. Se muitas coisas a gente aprendesse na infância, adultos teriam outra educação perante isso. E realmente os países desenvolvidos, quando eles apostam em educação desde a pré-escola, desde a primeira educação, tornam-se adultos diferenciados, tanto na parte tecnológica, de sentimentos, de ações, de atitudes, de postura, de educação para a saúde, de prevenção. Então, é fundamental realmente trabalharmos. Então, o que o governo brasileiro pretende com esse PSE? Ele vem para contribuir, fortalecer as ações, então, integrais e favorecer a participação da comunidade em ações, projetos de articulação entre a educação e a saúde, enfrentando as vulnerabilidades que comprometem as crianças, adolescentes e jovens, pois os resultados são muito positivos, como a gente sempre lê em artigos, observa na vida dessas pessoas. A escola é um espaço de quê? Para pôr aprendizado e prática no mesmo lugar. E essa promoção e prevenção dos agravos de saúde e doenças estará na articulação de uma demanda importante do PSE. PSE, o que é essa sigla? Na parte de gestão, então, nós temos Programa de Saúde na Escola. O apoio dos gestores é de grande importância, pois se trata de um processo de adesão para melhorar a qualidade de saúde e educação e os educandos diante dos compromissos e pactos estabelecidos. A coordenação do programa, então, da escola é centrada na gestão compartilhada, com a construção coletiva, atendendo às necessidades e demandas através da troca de saberes, afetos e poderes entre saúde, educação, profissionais por meio de grupos de trabalho intersetoriais, os GTIs. Então, os grupos de trabalho dos setores são os GTIs. O programa, então, PSE, possui como principal objetivo contribuir para a formação de estudantes por meio de ações de prevenção, promoção, atenção à saúde, para enfrentar as principais vulnerabilidades que vão comprometer, então, o desenvolvimento da criança. Jovens fazem parte do ensino público. Então, a gente tem que traçar o perfil epidemiológico. Quais são os principais agravos que as crianças e os adolescentes vão enfrentar nessa faixa etária? E as ações são pertinentes para essas metas traçadas. Então, de acordo com as contribuições dos municípios, através de um termo de compromisso municipal, o qual pode possibilitar a ampliação dessa atenção à saúde e para formar jovens e adolescentes. A implementação profissional deve ser formada na área da saúde e educação. Para o Brasil, algumas ações epidemiológicas são prioridades nos educandos componentes 1. Então, quais são elas? Então, dentro disso, nós temos a estratégia de promoção 1, que é uma estratégia básica. A avaliação topométrica, então vão ser medidas altura, peso,
a atualização do calendário vacinal, detecção precoce de hipertensão sistêmica, e realmente a gente não deve ir no geriatra só na velhice, sim, começa a se ir desde a infância, porque ele tem que preparar, né, se preparar para ter uma velhice mais saudável. Detectar, então, de forma precoce agravos de saúde negligenciados, como hanseníase, tuberculose, malária, de acordo com a região. Então, se é uma região endêmica para a febre amarela, a gente vai estar fazendo isso. Se for tuberculose, sempre é importante, quando falo em saúde pública, eu quero que fique muito claro isso para vocês. Traçar o perfil epidemiológico do local. Existem estratégias do governo específicas nacionais e estratégias específicas por regiões. Então, é muito importante a gente seguir sempre o calendário nacional, mas também fazer ações centradas para o perfil da população onde a gente atua. Uma avaliação, então, oftalmológica, auditiva, nutricional, a saúde bucal, então tem dentista, aplicação de flúor, e a avaliação psicossocial. Então, é um componente que cerca pela equipe multidisciplinar, indivíduo no seu psico, né, mente, saúde bucal e vários outros agravos à saúde. Então, tem doenças infecto-contagiosas, perda auditiva, oftalmológica, bucal e psicossocial, além das doenças crônicas degenerativas que vão aparecer logo ali adiante. Essas ações têm o objetivo, então, de obter o crescimento, o desenvolvimento da criança e adolescente, levando em conta também os aspectos da saúde mental. Porque quando a gente fala em saúde, a gente não pode esquecer do aspecto psicológico e mental. Até que ponto isso está interferindo na saúde mental do indivíduo. E isso também vai se refletir na escola. Então, eles fazem uma triagem de escala de ambiente coletivo. Deve ser encaminhado em unidade básica alunos que necessitem de maiores cuidados. Então, lá na escola, eles vão traçar todos esses objetivos, fazer toda essa estratégia, e crianças que tiverem, então, maior fragilidade, maior necessidade de acompanhamento, deverá ser encaminhado para a unidade básica. Ainda para este mesmo autor, as estratégias de promoção têm como destaque alguns temas prioritários para implementação. Então, ações de segurança alimentar para prevenir obesidade e outras doenças, né, secundárias a ela, práticas corporais de atividades físicas também para prevenir diabetes e doenças decorrentes da obesidade, saúde, prevenção e educação para a saúde sexual para prevenir DSTs e outras comorbidades, saúde reprodutiva, né, HIV, saúde e prevenção nas escolas, prevenção, então, contra drogas, álcool e tabaco e outras drogas, promoção da cultura de paz e prevenção da violência, para não fazer apologia à violência, a crimes, etc. Então, é uma grande ambição. O problema é ter perna para poder estar alcançando tudo isso, né? Já, até então, nós vimos o componente 1. Lembrando que o componente 1 trata, então, toda a parte. Nutrição, saúde mental, promoção de saúde, violência, drogas, DSTs, doenças degenerativas crônicas. Agora nós vamos para a etapa 2, que é a promoção e prevenção da saúde, criando mecanismos para a redução de situações vulneráveis. Então, eu já agindo de forma preventiva para evitar situações que possam me gerar um dano, defendendo a equidade, colocando a participação no controle social da gestão das políticas. Como o Ministério da Saúde cita a promoção de saúde, trata de um processo que possui o objetivo de ampliar as possibilidades para se controlar determinantes sociais. Assim, melhorar a qualidade de vida, garantindo que os educandos, ou seja, as pessoas que a gente está passando informação, façam as melhores escolhas e tenham as melhores oportunidades para ser protagonista da sua própria história e da sua própria saúde. Porque não adianta, pessoal, na estratégia 1, vocês fazerem todo um cuidado e isso não ser sustentado. Então,
foi embora o pessoal da equipe e isso se perde. Então, foi pessoas lá que transformaram a vida, eles não aprenderam a fazer educação em saúde, não aprenderam mais e vão voltar a estacar zero. Não é isso que a gente quer, é ensinar a pescar. Não é só dar o peixe pronto, é ensinar a pescar, a fazer suas próprias escolhas, é usar o botão do penso, entre aspas, para poder ser protagonista da sua história. Então, a escola é um local, de certa forma, privilegiado. E com a pandemia, eu me recordo que vocês falaram isso em alguma outra situação, eles deixaram de ir para a escola, isso vai ter reflexos enormes, desde a parte de alimentação e até para fugir mesmo de alguns ambientes, porque infelizmente muitos não têm um ambiente favorável em casa, tanto da parte emocional, de amparo, e necessidades básicas, né? Lembrando o Maslow, com a sua pirâmide, as necessidades fisiológicas do indivíduo não são atendidas. Então, para privilegiar a promoção à saúde, faça uma reflexão sobre o problema da comunidade, propondo ações e resoluções. Então, a escola estimula neles o aprendizado tanto da sustentabilidade, da paz, de tornar-se pessoas melhores, valores, construções, estudar, que através da educação vamos transformar pessoas e pessoas vão transformar em mundo. É difícil, porque as drogas, o crime, a violência, a oportunidade, a sedução que o crime traz, de trazer as coisas de forma mais fácil, estão ali, né, junto com a vida difícil. E o jovem, com tanta necessidade, acaba sendo seduzido por esse tipo de brilho. Então, é muito difícil. Quem trabalha em saúde pública é um guerreiro. Indo, então, para a estratégia de promoção 2, sendo que a 3, sendo que a 2 é ensinar o ser educando ou o nosso usuário a ser protagonista do seu cuidado, né? Então, dentro da escola, é formação, então, de grupos de escola, então, é um grupo de trabalho de GTI, formações de jovens protagonistas para o PSE e o SPE, formação de profissionais da educação de saúde nos temas relativos ao programa de saúde na escola, curso de prevenção do uso de drogas para educadores de saúde pública e rede Universidade Aberta do Brasil. Então, a estratégia de promoção 3 trata-se de quê? Capacitar e formar grupos de apoio e de educação. Capacitários que vão transformar os protagonistas. Ter as ferramentas necessárias para atuar nas frentes. Então, pensando que as estratégias são 3. A primeira vai tratar indivíduos com as necessidades básicas, prevenção de doenças degenerativas, medidas antropométricas. A estratégia 2 é fazer despertar no indivíduo a vontade de ser o protagonista da sua própria essência, do seu próprio cuidado. E a estratégia 3, então, é formar e capacitar a equipe que irá despertar nisso. Ou seja, o famoso qualificar o professor para passar uma informação de qualidade e de digna. Então, também é uma das ambições da escola como um todo. E esse componente, então, é a formação dos gestores em educação que atuam no PSE de maneira permanente e contínua. Então, não adianta a gente investir, capacitar e ele não continuar. Ele tem que continuar se reciclando, se atualizando, mantendo vínculo com eles, porque o vínculo na educação é tudo. Paulo Freire cita muito isso, em vínculo afetivo, em afetividade, educação com amor. Então, pessoas tão carentes de sentimentos, de tantas necessidades, vão sim criar vínculo na escola, despertar a vontade de ter bons sentimentos, despertar a vontade de ser do bem, de estudar, de crescer e confiar quando ele se sente acolhido. Acolher é tudo. Qual é a nossa atuação? Qual é a atuação dos enfermeiros nesse PSE todo? Então, segundo o Brasil, que é o autor que está nos referendando, os enfermeiros na atenção básica, neste quesito, quais são as suas atribuições? Então, é avaliar os escolares, os alunos, de maneira clínica e psicossocial, conforme for preconizado. Aferir, então, os sinais vitais, pressão, encaminhar ao médico se houver necessidade,
Realizar monitoramento, notificar, fazer orientações aos pais e professores diante de efeitos adversos vacinais. Então, nós temos que conhecer quais são os efeitos adversos, o que devemos esperar das vacinas, a importância das vacinas pela faixa etária, devemos saber quais são as vacinas pertinentes aos jovens dessa faixa etária, verificar, então, as medidas antropométricas, peso e altura e INC, né, tanto dos alunos, professores quanto funcionários, e exercer demais funções que se cabe de acordo com o PNAD, que é o Plano Nacional de Assistência a isso. Dúvida? Prof, acho que tem algumas pessoas esperando para entrar na aula. Ah, obrigada. Deve ter uma galera, eu acho, né? Porque quando eu vou na aula, eu não vou mais, deixa eu ver. Olha, até que não. Eles estão falando que estão querendo entrar? Ah, não, agora vi mesmo. Gabi, Rosane, Sim. Stephanie. Será que fazia tempo que eles estavam no lobby? Eu acho que faz uns 10 minutos, prof. Ah, ou seja, toda a aula. Prof, eu tenho uma dúvida. Sim. Pessoal, perdão que eu não no lobby que eu estava dando a aula. Sejam bem-vindos. Deixei vocês esperando de molho. Estávamos no aguardo. Então, tá bom. Sejam bem-vindos. Hoje estamos vendo o PSE, que é o Programa então, de Saúde da Escola, aprimorar. Pode pedir a sua dúvida, por favor? O PROERD é uma iniciativa do Programa Saúde na Escola? Sim. Que ele fala sobre drogas e tal. Uhum. É uma iniciativa, uma que cresce, que emerge justamente do protagonismo. Ele pode Mas não tem relação com a Secretaria de Saúde, prof. Não, mas ele emerge do grupo. Ele é da Secretaria de Segurança, o PROERD. Mas ele pode ser emitido disso. Ele também ele é um dos, mas não é da nossa atuação. Da nossa atuação. Ele é da segurança pública. Sim. Muito bem. Mais alguma dúvida? Se vocês forem pensar, vocês viram quantos programas o Ministério tem? Me parece, às vezes, que eles são fragmentados. O que vocês pensam nisso? Pararam para pensar? Tem vários programas que parecem que eles têm o mesmo foco e a gente acaba se perdendo muito neles, né? Porque eles querem falar a mesma coisa, mas um é a parte da segurança, outro é da saúde, outro é da saúde pública nacional. Então, eles acabam pensando o que fazer de acordo com o perfil. Então, é muito importante saber a reflexão de vocês perante essa estratégia de saúde. Tem alguém que teve contato com essa estratégia da saúde da escola? Já viu esse programa? Quero ouvir vocês agora. Quero abrir para debates. Qual que é a experiência que vocês têm sobre o PSE? PSE é sensacional. No papel. Ah, eu já estava dizendo. Entre o real e o ideal existe uma distância muito grande. Uhum. Porque as UBSs, às vezes, não conseguem realizar esse tipo de trabalho em virtude de toda a circulação e organização interna da UBS. Eles encaminham muita gente? Na verdade, geralmente vai assistente social, vai agente comunitária de saúde daquela comunidade, vai a enfermeira atuante, mas é difícil os técnicos conseguirem atuar, justamente em virtude disso. Mas algumas vezes a gente consegue, mas nem sempre é possível. Não, mas o foco é para o enfermeiro, né? Eu até quero falar isso para vocês. Mas eu quero saber se é feito encaminhamento para a tua realidade. Eles encaminham somente os casos que necessitam ou eles encaminham todos? Porque não, só os necessários. Ah, tá. Porque o objetivo... Oftalmo, odonto, só aqueles que têm alguma... Ah, odontologia também vai. Ia, pelo menos, agora já não sei de mais nada, né, Pro? Mas na época ia. O gabinete, nada? Tipo, ônibus, gabinete?
Não, nunca vi ônibus gabinete. Ali na minha região, nunca. O carro ia, o carro da prefeitura, buscava a equipe e levava lá. Aí cada mês era um tema. Abordagem. Isso. E aí as equipes iam, por exemplo, quando era da revisão de carteira de vacina, ia enfermeiro e um técnico. Se era da odonto, ia o enfermeiro, o odontólogo e a ASB, né? Então dependia do tema, né? Mas eu quero ver contigo assim, mas por que tu disse então que não funciona na outra parte? Qual que é a tua percepção do que não funciona? Recurso humano para fazer um trabalho bem feito. Tu acha que é o contingente de Porque a pessoas? atuação da enfermagem é tão ampla, que o enfermeiro tem tantas atribuições no UBS que ele não consegue fazer todos os programas de prevenção que estão no papel. Às vezes até faz por boa vontade, mas não consegue ser efetivo. Ok. Mas alguém quer... Que nem sempre se tem equipe completa em todos os dias na UBS. É verdade. Sempre tem alguém diferenciado, né? É. E você tem metas para cumprir, né? O governo quer as estatísticas, Eles quer... querem números. Nós somos números. Tracinhos, números. É isso que a gente é para eles. Não é uma saúde coletiva, é uma saúde pública. Lembrando que eu sei que causa uma certa revolta, mas sempre que a gente falar, for se posicionar em saúde pública, as respostas vão ser o papel e não a realidade. Sim, então, com certeza. Muito importante a gente saber os dois lados. Então, talvez seja por isso que algumas pessoas se frustram e nunca querem ir pela saúde, né? Pública. Mas cabe ressaltar que daqui a pouco, várias pessoas com a mentalidade diferenciada, fazendo seu pouquinho, vai ser aquela gota do oceano. Como tu disse, né? Cada um tem uma boa vontade de tentar fazer realmente. A nossa saúde é sensacional. O recurso que o SUS tem é sensacional. As ideias, né, de plano, de... Tudo. Se a gente vai ler todas as estratégias feitas pelo Sistema Único de Saúde, elas são sensacionais. O problema é pôr a operação em prática. Exato. Mas alguém quer falar sobre a experiência? Sabe o que é isso? Ouviu falar? Já ouviram falar? Já passaram por este programa na escola? Pessoal que entrou depois, então não estamos falando no programa da saúde da escola, que seja feito na escola, vários programas, que só seja encaminhado para a unidade básica. O que for necessário, a gente escutou então a opinião da nossa colega que atua na saúde pública. Então, queria ver de vocês isso, escutá-la. Mais alguém tem alguma opinião, alguma experiência que gostaria de colocar? Eu não sei se a colega lá do Vilipê está aí hoje. Eu não lembro o nome dela. Não. Não está hoje, né? Olha, prof, eu não lembro de ter visto isso quando eu estudava, né? Nos dois ensinos, do fundamental e no médio. Eu lembro que, como meu irmão é um pouco mais novo, eu lembro que teve uma campanha sobre a vacinação do HPV só, na escola dele. Mas, além disso, não lembro de ter visto mais nada. Bem lembrado, o HPV foi uma das últimas estratégias que eles tiveram para essa população, né? Aliás, uma estratégia louvável, porque preveniu e vai salvar muitas vidas, né? Mas muito bem lembrado, Stephanie, dessa estratégia. Só que ela está bem fragmentada, né? Só foi isso e o restante. Tinha também a gente tem também a da hepatite B. Antes da HPV, a gente teve a da hepatite B.
Depois a gente fez a da HPV, depois veio a da meningo também, quando foi liberado, a gente também foi nas escolas. Mas eu acho que a HPV foi, assim, a que mais impactou por ser a parte que pega muito o apelo de ser uma doença, sexualmente transmissível, e vacinando os jovens, aí os pais não queriam autorizar porque achavam que estavam incentivando os jovens a ter relações, coisas assim, prevenir relações, né? Eu me lembro quando verdade, o meu filho tinha... aos 9 anos de idade, são muito novinhos. As meninas mesmo que a partir dos 9 anos eram muito novinhas para fazer na escola, elas choravam, era um caos. Eu tenho meu filho... Pode falar, prof. É que a idade correta para fazer a vacinação. A gente está estimulando. Então, a gente tem que entrar com outra conversa, né? E dizer assim, ó, faz a vacina porque é o tempo necessário, mas a gente não está estimulando, né? Então, tem que ter uma proteção, como a hepatite B, por exemplo. Tem que vacinar, mas não estamos estimulando. Quando tiver a vacina de outras doenças de transmissão sexual, a mesma maneira. Então, isso fica um pouco a critério, que eu digo para vocês, da nossa cultura, né? Eu sei que é isso que os pais pensam, mas nós temos que colocar, como agente de saúde e defensores da imunização, e pensar nessa outra maneira, né? É toda a maneira que vocês vão abordar. Eu acredito que a maneira que foi abordada não foi uma estratégia das melhores, né? Porque falar em HPV já leva para o quê? Remete à atividade sexual. É que assim, ó, ela em vez deles falarem que muitas pessoas, tá? Era para prevenção do câncer de colo de útero, aí tu entra com a palavra, para prevenção de uma DST. Então, a forma com que a gente fala para uma criança de 9 anos, para familiar de uma criança de 9 anos, é para prevenir o câncer do colo de útero e é para prevenir uma DST, tem uma distância muito grande no entendimento deles. É verdade, a gente tem que usar a linguagem que o nosso público entenda. E realmente acredito que seja por aí que foi um dos furos dessa vacina, porque ela é uma vacina muito cara e foi distribuída para toda a faixa etária. Mas é bem importante a gente lembrar que esse é um método, ele é bem eficaz, ele vai funcionar. Só que se vocês forem procurar índices de estudos, quem está entre quem o maior índice? Não sei se alguém já leu sobre isso. Alguém já leu sobre quem é que são os maiores acometidos pelo HPV, já que a gente está falando nisso? Qual é a faixa etária? Vocês têm noção? São jovens de 19 a 24 anos, se eu não me engano, né? E até também com MIC 2 e 3, que é o grau de comprometimento do colo. Isso. Então, está entre 16 anos. E talvez tenha falhas ali também, né? Então, acho que é o ideal começar antes ainda. Né? Adolescente, eu já acho que já está um pouco tardio. Porque nos países de primeiro mundo, para vocês terem uma ideia, eles ensinam parto, por exemplo. Parto, a mãe nasceu para ser mãe, do parto humanizado. Então, ele já vem com todas essas coisas antes. E se fosse avaliar, as crianças também têm maturidade para pensar em parto, né? Nem tem vida, é criança ainda, já vai pensar. Mas eles usam uma linguagem apropriada, legível para a idade. Então, eu acredito que sim, como a Rosana falou, como as meninas falaram, é de acordo com o que tu vai usar. Tu pode conquistar um usuário ou afastá-lo para sempre. É todo o vínculo, né? Tanto que a gente tem esse gap de pessoas que não entendem a importância. Então, é muito difícil nos outros países ter uma saúde que forneça medicamentos, vacinas. Então, a gente tem muitas coisas boas para cá, mas fragmentada, né? A nossa saúde é fragmentada. Até nosso sistema de votação é muito bom. E outro equívoco deles também, prof, porque no início... Oi? Que no início ela não foi institucionalizada como uma vacina obrigatória, né? Aí um termo, os pais assinavam, quem quisia fazer, fazia, quem não queria, não queria. E o que aconteceu? Quando ela entrou como calendário vacinal, as crianças já tinham passado da idade.
E aí essa população que não fez lá na escola acabou não fazendo, porque eles perderam a idade de fazer em virtude... Isso que a Vanessa está falando é verdade. Então, já começou de início equivocado, né, Vanessa? Já começou de Exato. E eu acho que o próprio governo institucionou a vacina, mas tinha medo. É verdade. Eles tinham medo. Tanto que eles colocaram, quem quer fazer, faz, quem não quer, não faz. Eu vou colocar porque o índice... Lança uma vacina, e aí tu dá essa opção, tu não tá dando garantias para a família de que aquilo ali é uma coisa boa. Não, vamos dar, se der certo, dá, se não der, a gente tira. Quem é que vai se sentir seguro? Olha, pessoal, outra vacina que vai dar o que falar vai ser essa aqui. Porque para você ver, com a da meningite a gente não teve problema. Exatamente, foi muito tranquilo. Porque as pessoas já viram tanta gente morrer de meningite e ela não é associada a uma DST. Exato. E aí, todo mundo queria, porque queria fazer a vacina do meningite. Até eu queria fazer. Sim, né? Então, como é que a gente faz estratégias de vacinação com abordagens diferentes? Daí a própria população fica confusa. Isso traz o quê? Isso a gente pode trazer para a nossa atuação como enfermeiros e equipe. Se nós mostrarmos para o nosso cliente, para o nosso usuário, fragilidade em condutas, vai mostrar o que não vai ter um acolhimento, não vai ter uma adesão. Então, se já começou do governo, a pessoa vai dizer, não, eu não vou participar disso. Prestem atenção agora do coronavírus de SARS-CoV-2. Quando vier essa tal vacina, vocês viram quantas polêmicas? O que está acontecendo perante isso? Vocês acham? Quero ouvir também vocês, porque é um problema de saúde pública. Como que vai ser essa tal vacina? Vem, não vem, vai, dá problema, tem viés. Mas a H1N1 é assim, Patrícia. Há um tempo atrás a gente tinha que rezar uma missa para os idosos fazerem a vacina. Mas ela estava disponível, né? Hoje eles brigam para fazer a vacina. Estragando nas prateleiras, né? H1N1. A gente colocava a vacina da H1N1 fora todo ano, porque as pessoas não... E hoje falta. Hoje é uma briga. É uma briga para fazerem, porque todo mundo quer fazer. Quem não tem pela rede pública faz particular. Então, esse tipo de estratégia que o governo tem que começar a passar confiança para a população. Porque se o próprio governo não tem confiança no que está fazendo, a população também não vai ter. É verdade. E nós, como enfermeiros, o que nós fizemos nisso? Qual é a nossa atuação? Meninas, eu quero ouvir vocês. O que a gente faz? Sai correndo? Eu não vou falar mais. O que vocês fazem? Pode falar sim, Vanessa, se elas não falarem. Pode falar, Vanessa, que a gente gosta muito de ouvir quem está lá, quem conhece a realidade, porque eu tô fora da realidade de saúde pública, enfim. Eu gosto muito de ouvir a fala de vocês por trazer experiência, eu acho que enriquece muito, viu? Pode falar. Claro, é importante, mas é importante ver o que vocês construíram dentro de vocês, entende? Mesmo vocês não tendo a vivência, vocês já construíram alguns pensares. E a gente precisa saber o que está construído ali dentro, de reflexão do que vocês leram, do que vocês fizeram, porque amanhã vai ser vocês ali. Então, você tem que pensar, né? Uma coisa que eu tenho para mim é que eu vejo como importante tu ter o acesso à vacina e ter o recurso. Eu fico sempre de olho nos prazos, tanto para mim, para as crianças, para o meu marido. Meu marido não faz, meu marido tem medo de agulha. Isso é uma coisa assim que eu não consigo levar. Até hoje ele nunca fez vacina da gripe, nunca quis. Eu faço todos os anos, quando sobra, naquele período que sobra da população geral. E os meus filhos eu levo também sempre. E só que eu vejo muita gente que é contrário à vacina, né? Então os argumentos tem de todo tipo. A gente ouve todo tipo de coisa, né? Então às vezes é difícil argumentar. Algumas pessoas são difíceis de construir um diálogo assim. Às vezes é melhor atrito porque tu percebe que tu não vai conseguir fazer mudar a ideia, por mais que tu seja coerente, né?
mas não podemos desistir, porque as doenças erradicadas voltaram justamente por essa corrente de indispensáveis. Exatamente, é isso que eu queria. Esses tempos atrás, logo que começou essa questão da pandemia, rolava assim no Face uma imagenzinha dizia assim, vocês que são contrários à vacina, esse aí é o mundo sem uma única vacina, né? Então as doenças, elas estão aí, os micro-organismos, eles não querem fazer mal, eles querem sobreviver e é às custas da gente, né? Então, se a gente tem como fazer a nossa imunidade ser forte contra eles, a gente tem que fazer. Eu acho que assim, quem tá brigando, eu sempre dizia para os pacientes quando iam brigar pela vacina da gripe. Olha, é só para os grupos de risco. Porque batiam boca dizendo, se eu morrer, a culpa é tua. E eu dizia, como é que está a sua vacina do tétano e da hepatite? Está em dia? O quê? Hepatite o senhor pode pegar a qualquer momento e vai lhe matar. E agressivo, o tétano, Deus o livre. A minha avó morreu e tiveram que fechar o caixão e enterrar as pressas. A sala de vacina tem argumentos para dizer esse tipo de coisa. Não tem a da gripe, mas vem aqui, vamos colocar em dia suas outras vacinas. Sarampo, né? O tétano, rubéola, que foi campanha. A tríplice, para nós que somos da área da saúde, é muito importante isso que a Vanessa falou, estratégias. Então, eu quero ouvir de vocês, eu sei que a Vanessa gosta de saúde pública, acredito que a Rosana também, eu quero ouvir vocês nisso. A gente tem estratégia? Como vai ser a gente lá lidando com isso? Porque realmente eles gostam de culpar as pessoas pelas não entregas, sendo que quem atende lá não tem culpa. E a gente não vai poder viver numa guerra constante. Nós temos que saber até que ponto a gente tem, no caso, estratégia para oferecer outra coisa, recursos internos e externos para poder ter estratégia de como sair dessa saúde, que é tão precária, ao mesmo tempo tem muitas coisas boas, mas elas estão fragmentadas. Meninas, Júlia, André, Karen, Pati e Gabi, vocês gostam de saúde pública? Como é que é isso para vocês? Prof, eu lembro, assim, na época da escola, né, de eles irem lá, levarem até, eu sempre ganhava uma escovinha, daí a gente ia lá, escovava os dentes com flúor. Eu também fiz todas as vacinas do HPV, eu lembro na época de todo esse alvoroço, assim. Que idade a minha mãe, eu tenho 19. Aí o projeto Dente na Boca. É isso aí, eu vejo os meus filhos agora vindo para casa com essas coisas. Que é sensacional também. Eu acho. Eu me lembro, isso que eu tenho 41 anos, eu me lembro de eu indo na escola, sendo pesada, fazendo a vacina, tinha ainda, tinha o SOI, depois nunca mais teve, onde se tinha uma ideia disso. Então, era muito bom. Tu ia lá só para tomar chá, ia lá contar a sua vida, realmente tinha essas coisas. Eu peguei essa época que tinha essa estratégia, não tão bem desenhada, mas que tinha isso. E depois eu vivia no SOI também, professor. Vivia no SOI? Vivia no SOI. Ia lá para contar, para tomar chá, para contar a vida. Eu ia a pedido das professoras. Eles diziam, vai lá. Tinha SOI e o SPB. Era o Serviço de Orientação. O SOI era o Serviço de Orientação Educacional e o SPB era a Organização Social e Política do Brasil. E é isso que estão falando tanto, a gente ouve muito o resgate dessas coisas que eram dos anos 80, né? Que a gente tinha na educação. Mas eu tô para te dizer que era uma educação muito boa, hein? Não sei por que foram tirando. Desde a disciplina de técnicas domésticas era muito boa. Eu fiquei tão triste que tiraram. Foram tirando porque educa. E povo educado é perigoso. Porque educa. E povo educado é perigoso. É verdade. Povo educado é perigoso. Eu vou dizer o que eu disse hoje para os meus alunos da tutoria do grupo. A educação liberta. Pensem nisso. A educação com certeza. Todo. Faz voar, né? Faz refletir e não aceitar qualquer coisa. Karen, Pati, Stephanie, Júlia, Gabi, a exemplo da André, vocês lembram de alguma situação? A Stephanie falou já, né? Vocês lembram?
Não? Bom, prof, eu vou colocar a minha experiência como mãe, porque na minha época também não tinha a vacina do HPV, não tinha esse tipo de campanha, enquanto adolescente. Mas tudo, no meu ponto de vista, parte muito da informação. As pessoas são muito desinformadas. As pessoas não... hoje em dia todo mundo tem acesso através do celular e da rede social, mas as pessoas pesquisam a vida das outras, elas não pesquisam informações. E elas acreditam nas besteiras que elas leem também. Isso é muito perigoso. E aí o que acontece com isso? Eu tive a informação do pediatra do meu filho na época. Eu vacinei meu filho homem da vacina do HPV aos 9 anos de idade. Ou seja, pela conscientização que ele me fez. E realmente, como os pais não têm, as mulheres não acreditam, as mulheres, assim, as pessoas com menos conhecimento, elas não conseguem entender que elas adquiriram aquele câncer de colo de útero através de um vírus, através de uma relação sexual. Então, para o homem, ainda mais na nossa cultura machista, para o homem, quem tem útero é a mulher, a doença é dela, o problema é dela. E aí não tem aquela entendimento familiar, né? Então fica mais fácil ficarem dando desculpa, mas a escola está incentivando. E outra coisa que eu também acho que não há muita interação entre o que é a saúde pública. A saúde pública ela é muito ligada ao município. E a maioria da nossa educação ela é estadual. Então foge um pouco da... Tipo assim, ninguém se compromete, entendeu? No meu ponto de vista, eu acho que falta essa integração também. Parte que pegou a essência, ela é fragmentada, então ela pega um pouco do que seria do Estado e não pensa na parte do município. Mas eu acredito que, nas suas palavras, seria que a informação existe, mas não há sensibilização da pessoa querer aprender. É aquela história do pescar. Para que eu vou pescar se eu já estou com o peixe pronto? Para que eu vou aprender a pescar? Então, as pessoas acham mais interessantes fofocas, sites, notícias, acham mais interessantes procurar a vida do outro do que, por exemplo, descobrir sobre doenças. E aí, claro, né? Dizer que tem medo, dizer que está incentivando, culpando a sociedade por tudo, realmente parece a maior estratégia para as pessoas que têm medo, né? Eu acredito que seja essa parte de sensibilizar as pessoas, porque informação a gente sabe que tem na internet, tem nos livros, tem assim, o que mais tem informação, fora informação errada que também existe, mas a maneira que vai chegar informação nas pessoas precisam saber, a maneira que vai chegar, vai acolher realmente, é nós que vamos fazer a diferença, vai ser o enfermeiro que vai fazer isso. Então, você já tem experiências, a Paty teve experiência com o médico, ela vai ter que usar essa mesma estratégia que ele teve que convenceu ela. O que ela também vai poder usar como experiência se for para a saúde pública? Eu não sei se tu gosta de saúde pública ou tu vai querer ir para a área hospitalar, para a parte curativa, mas o que eu vou usar de estratégia para poder colocar na cabeça das pessoas que realmente é? E pensem assim, ó, quando eu falo em saúde pública, eu não posso pensar na macro, eu tenho que pensar na micro, no sentido que o mundo inteiro eu não vou salvar, mas eu vou salvar a minha unidade básica, Vanessa. Eu penso sempre em ti. Tu vai salvar o teu territóriozinho, tu vai fazer a tua parte, daí vai ser um monte de gotas que vão para o oceano, com certeza. É bem colocado, prof. Falta sensibilização. Só para terminar meu raciocínio, que eu esqueci de falar antes, o pediatra do meu filho, ele me sensibilizou bastante quando ele falou que essa vacina ela só é efetiva antes da primeira contato, da primeira relação sexual. Por isso que teve que ser de forma bem precoce, porque a gente tem uma realidade.
A gente sabe que os nossos filhos, a Vanessa também tem uma menina jovem, né, ainda, o que acontece? A gente vai cuidar para que eles tenham no momento correto esse contato sexual, essa relação, mas que não é a grande maioria. Com 10 anos, a gente já vê gestação, né? Então, daí eles tiveram que fazer de forma mais precoce, porque a primeira idade que eles lançaram na rede, que não era obrigatório, como a Vanessa colocou, se tornou tardio já, porque não atingia o objetivo que era antes da primeira relação sexual. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? É bem importante ouvir Gabi, Karen, Júlia. Na verdade, o enfermeiro tem que ter o dom da retórica. Né? Isso sim. Tem que ter poder de convencimento para trabalhar em saúde pública. Mas as pessoas que vivem no SOI já é um marco. Mas é assim, observem como a gente é. Observem vocês, lembrando de como era. Eu me lembro da professora dizendo, ela é muito boa, mas a conversa sempre é só para vocês verem. Isso é mal das bruxas? Eu acho que sim. A gente gosta de falar, então nós temos que procurar uma profissão que nos dê essa oportunidade, né, de fazer a educação, e melhor oportunidade que a saúde pública não é, né, o professor todos os dias. E eu acredito que as meninas também elas têm esse viés para isso, né, de mudar. Só que a gente também pode fazer prevenção na área hospitalar. O que vocês acham? É possível que lá é um local tão curativo? A gente pode também fazer alguma estratégia? Todas. Todas. As mesmas estratégias. Pode repetir que cortou o áudio, Patrícia? É possível fazermos toda essa estratégia de prevenção na área curativa, que é a área hospitalar também, porque a gente fala muito em saúde pública, né? Estratégias a nível primário, lá na unidade. Mas é possível fazer, porque tem gente que gosta da área hospitalar, como eu, que gosto muito da área hospitalar. É possível também sermos preventivos na área curativa? Então, é isso, essa reflexão que eu quero que vocês façam. Sim, eu acho assim que do nosso papel a gente tem o cuidar como forte, mas o educar também. Então a prevenção ela vai acompanhar a gente sempre, né? Por mais que tenha uma patologia mais avançada, a gente tem como trabalhar formas de amenizar e de prevenir complicações também. A prevenção ela é pelo básico para não adoecer, mas é também para não complicar, eu imagino, né? Claro, isso aí. E por isso que é importante ver o que vocês construíram nessa trajetória. Porque também temos que fazer reflexões, trocar ideias. Os grupos são para isso também. Então, onde é que vocês vão tirar a bagagem que vocês sempre falam, eu estou fora? Vai ser da conversa com as pessoas, com o usuário, indo procurar as dúvidas deles. As dúvidas deles podem ser as de vocês. Então, é daí que a gente vai construir um aprendizado, aquele tal conhecimento. E que muda. Hoje é assim, o ano que vem o problema de bagunçar tudo, né, Vanessa? Vem e muda tudo, não é mais o que a gente pensou. Vai lá e tudo faz. Olha o que eu digo para as minhas colegas. Ai, porque vamos quebrar a cabeça, porque o sistema de informática... Não se preocupem. Ano que vem vai mudar tudo. É verdade. Eles recém estão terminando a informatização do governo anterior e ano que vem já vai mudar tudo. Nem terminaram a primeira missão. Nem terminaram o primeiro projeto, já vão mudar tudo, porque muda a licitação, porque muda os amigos. Mas faz mais de 10 anos que eles querem extinguir a Secretaria de Governo lá onde eu trabalhava, e até hoje está lá a Secretaria, então é meio devagar o negócio. Meninas, Júlia, Gabi e Karen, mais alguém quer falar algo? Não? Sim? Não? Bom, estamos tentando voltar ao novo normal e vai ter uma segunda onda, né? Vocês estão vendo, então eu quero dizer que quero que vocês se cuidem muito,
não passou o perigo, não se deixem se perder, é um novo normal, pense em tudo que a gente sempre conversou, permaneça com a higienização das mãos, porque tá para vir os casos começarem a aumentar de novo. Então, o que parecia que tinha diminuído, começou novamente. Então, estou falando da nossa pandemia SARS-CoV-2, né? Tem mais de 1.000 pessoas, 1.200, 1.300 pessoas com a infecção com o vírus ativo. O Covid, tu estava dizendo, né? Há uns 20 dias atrás, menos de um mês atrás, eram 300, 200, já tem mais de 1.200 pessoas com o vírus ativo nesse momento. Mudou, agora já são 14 dias. Vocês têm a nova RDC, eu posso estar mandando para vocês, quem tiver interesse, que saiu uma última portaria. Mas, Rosana, tu sabe o que é mais interessante? Que as pessoas não olham o número de pessoas ativas. Eles olham a UTI, né? Quem está nos leitos de UTI. Olham as pessoas que morrem. E morrem. 186 hoje. 180 pessoas é pouco. Sim. O que é isso? Nós estamos em 500 mil. Eles não se dão conta de quantos sequelados a gente gerou com o Covid. É verdade. A parte funcional, social. Quantos acamados o Covid fez? Pessoas em período laboral, né? E economicamente ativo, que a gente diz, né? Então, isso é uma coisa delicada. Vai permanecer sequelas por muito tempo. E abriu a caixa de Pandora, minha gente. Vai sair outras coisas dali. Outros micro-organismos, porque eles querem viver. Como a Rosane disse, no início eram os micro-organismos, e no final, será que vai ser só eles também? Nós evoluímos, todo mundo sabe disso, eles também. É a tal da Terceira Guerra Mundial, né? É biológica. Aí a gente tem que pensar, né? Então, eu peço que vocês continuem se cuidando, continuem fazendo isso, continuem tomando todas as medidas necessárias. Não se deixe aglomerar, não precisa se isolar em casa, porque isolamento tem estudos que também dizem que não é benéfico, mas a aglomeração não deve ser feita, certo? O problema está na aglomeração, é manter medidas de higiene e não fazer aglomeração. É tão fácil a gente, né, ter os cuidados, eles são fáceis de fazer, mas parece que as pessoas estão enlouquecendo. É só olhar a praia. Olhem a praia que já responde, né? Aquelas pessoas todas na praia. Quero combinar com vocês, então, de vocês fazerem um mapa mental para o portfólio. Não precisa. Então, vocês já vão fazer essa atividade para o portfólio sobre a aula de hoje. Tá cortando ainda? Tá, ele dá umas travadinhas para mim aqui, não sei para os colegas, tá tudo certo. Eu faz assim, desliga o seu. Travou também, prof. Tá bom? Dá umas falhadinhas, mas parece então, que tá... Eu vou repetir novamente. Vocês vão fazer um mapa mental da aula de hoje para anexar no portfólio. Não precisa me mandar, certo? Porque depois eu vou pegar ele fisicamente, né? Então ele vai ter que ter todas as aulas. Então vocês só façam para anexar no portfólio. Se vocês têm o vídeo, vocês têm bastante atividades para fazerem. E tem na pré-aula como é o programa no Rio Grande do Sul. Bem interessante para complementar os estudos de vocês. Então, eu gostaria que vocês lessem isso. Conseguiram entender? Ou cortou o áudio? Não, deu para entender. Eu não peguei, na verdade, foi o começo da aula que fiquei aguardando. Tu chegou a passar alguma apresentação ou a gente assistiu o vídeo depois? Foi uma conversa? Eu passei, mas eu vou repetir porque a gente tem tempo. Eu consigo repetir novamente. Só quero combinar, se cair a conexão, alguma coisa de alguns, é isso. Mapa mental sobre a aula de hoje para anexar não é para me mandar. Na pré-aula e no pós-aula tem atividades complementares que vão auxiliar, vai mostrar como é o programa no Rio Grande do Sul, né? E eu vou voltar com a apresentação novamente e anotem as dúvidas. E semana que vem tem a apresentação dos grupos, certo? Tá, que unidade que é da... 4.3. 4.3? É isso, tá. Né, menina? É 4.3. Eu só não tenho porque meu livro é diferente a página.
Eu gosto Paty, de... Oi? Os vídeos é para te enviar ou é para a gente apresentar? Vocês vão apresentar. A gente vai ter que colocar, vocês me enviam para mim colocar, e nós vamos ter que fazer uma... Eu só não sei se eu vou conseguir pelo AVA, ou se eu vou ter que fazer um Zoom. Vocês já fizeram, deu certo pelo AVA? Porque eu nunca utilizei. Vocês já fizeram com algum outro professor? O AVA trava bastante os vídeos. Ele trava a imagem e passa o som. Mas aqui tem o abrir bandeja de compartilhamento, Paty. Eu acho que tu consegue. Mas, mas mesmo pelo compartilhamento, ele trava a imagem e às vezes o som também. De repente, se a gente põe no grupo, não sei. Eu vou fazer assim. Vocês me têm os vídeos prontos, então eu vou tentar colocar aqui para compartilhar e qualquer coisa a gente entra pelo Teams. Ou a gente entra pela outra, pelo Zoom, que é uma ferramenta boa de se usar também. Quanto a isso, a gente dá um jeito. Eu vou ir preparada para o plano B. Só que eu preciso que vocês apresentem os colegas e que seja compartilhado isso. Então, precisa ter a atuação também dos colegas e vocês assistindo os colegas. Então, eu vou recapitular a matéria. Então, vejam a pré-aula e a pós-aula que vão colaborar e incentivar o que vocês já tiveram de aprendizado hoje. Próxima aula vai ser a apresentação dos vídeos e vamos dar sequência às demais atuações. Então, vamos falar novamente sobre o programa, fazendo uma última revisão, já que a prof deixou o pessoal no lobby. Então, vamos lá. Está aparecendo para você? Está aparecendo? Sim. Tá. Então, é o PSE, Programa de Saúde da Escola. Então, esse PSE, ele vem para fortalecer, contribuir e desenvolver, então, de forma integral, a participação da comunidade em ações e projetos para educação e saúde de crianças, adolescentes e jovens. E qual que é o principal objetivo? Impactar de forma positiva na qualidade de vida dos mesmos. Então, a escola é um espaço onde a prática e a prevenção andam juntas, porque o que se pretende? Prevenir agravos à saúde e à doença, portanto, é uma interação, uma articulação de uma demanda importante do PSE, o espaço articular da escola, onde tem o saber, aliado, atuação, que é envolvente, ou deveria ser envolvente. Esse é um programa dos serviços de saúde ou é da educação? Esse programa iniciativa da saúde, isso? Da saúde e também tem um viés, porque a educação, ela caminha junto com a saúde também. Ele é da saúde, mas... Na verdade, é das duas secretarias. Porque ele tem o viés da educação. Então, o projeto é feito entre as duas secretarias. É federal? Sim. É federal. Então, pessoal, é muito importante isso. Quando as duas secretarias se unem, porque isso é corretíssimo. A educação e a saúde andam juntas, andam de mãos dadas, não tem como desassociar. Então, isso é federal e ele tem que ser replicado. Então, este programa de saúde da escola, ele vai apoiar os gestores na importância e é um processo de adesão. Então, a mesma coisa que a Paty disse ali, tem que sensibilizar, eu tenho que entender a importância disso na escola. Então, eu tenho muita memória afetiva do SOI, vocês também, de quanto era bom. Então, eu me lembro muito que, talvez, naquela época, o SOI pretendia fazer algo semelhante, só que ele foi se desmanchando, né? A coordenação, então, ela é compartilhada e vai atender demandas através de troca de saber, afeto e poder. Então, Paulo Freire falava muito na educação com amor, do afeto, do vínculo, do acolhimento. Então, muitas realidades destes jovens, eles não têm acolhimento em casa, não têm alimento, não tem nada disso. E aonde que o indivíduo vai conseguir se desenvolver? Poucos irão conseguir sem estímulo, né? Então, esses grupos vão ser construídos, que são os GTIs, que são grupos de trabalho intersetoriais, que vão estar sendo tipo tutores e mentores dessas crianças. É o que o papel pede. Então, o PSE possui como objetivo contribuir à formação dos estudantes por ações de prevenção,
promoção e atenção à saúde para enfrentar as suas vulnerabilidades que vai ter no decorrer da sua vida. Porque conforme vamos crescendo, esses jovens vão crescendo, vão aparecendo, então, várias adversidades, né? Isso tudo faz parte da rede do ensino público. Então, é o ensino público que transmite isso. Por isso, a educação pública deveria ser a melhor do que a da rede privada, né? Pela lógica. Qual que é nos países desenvolvidos? A saúde, o ensino público, ele é muito melhor do que o privado. Tanto é que tem aquelas concorrências por bolsas e etc., porque o ensino público é mais de qualidade. E aqui a gente acaba tendo uma inversão de alguns valores. Então, essas ações são pequenas contribuições do município com um termo de compromisso municipal. Aí, o próprio município se compromete, através de um termo, a cumprir e a formar a atenção dessas crianças e jovens. E isso vai ser implementado em quê? Capacitando, como a Vanessa disse, números, né? Eles querem os números. Então, autores como o Brasil trazem, né, o que é essa estratégia de promoção. Ele vai dividir a estratégia em promoção 1, 2, 3. Agora nós vamos ver a estratégia de promoção 1. Então, são bem dados epidemiológicos mesmo, que vão ser medidas antropométricas, peso, altura, circunferência, vai atualizar os dados da vacina, né, vacinal, detecção, então, de doenças degenerativas crônicas, como diabetes, hipertensão, outros agravos de doenças conforme perfil, hanseníase, tuberculose, malária, por uma região endêmica para doenças de vetores, enfim. Avaliação oftalmológica, auditiva, nutricional, psicológica e social. Essas ações vão obter informações acerca de como está o crescimento do jovem, como está indo, o que ele está fazendo e também como anda a saúde mental de um povo. Ou seja, esse ano não é um ano muito bom para fazer isso, porque o pessoal não está com a saúde mental das melhores. Então, tudo que for feito vai ter que ser lá para 2021. E os casos mais graves, então, ano que vem, Vanessa, vai ser tudo encaminhado lá para a unidade básica. Ou deve depois, ser né? Vai ser tudo encaminhado, né? Os casos mais graves devem ser todos encaminhados para a unidade básica para fazer um outro vínculo e precisa de atuação maior. Eu acho que vai ser tanto número que eles vão ter uma estratégia de mandar os caminhões para as unidades, né? Não vai ser vocês indo lá. As telemedicina vão se fortalecer. Com certeza. Agora nós vamos entrar na promoção 2. Quais são as estratégias que têm destaque? Vão ser os temas prioritários de implementação. Então, segurança na alimentação e alimentação saudável. Então, é prevenir a obesidade, que futuramente gera um monte de doenças degenerativas, né? Promover, então, atividades físicas, corporais, saúde e prevenção, a CEP, né? De educação para a saúde sexual, que a gente não tinha falado antes. Saúde reprodutiva e prevenção de DST e AIDS. Saúde nas escolas, prevenção do uso de álcool, tabaco e drogas, e promoção da cultura de paz e prevenção da violência, sendo que muitas escolas são palcos de violência e matanças e chapinas. Isso que aqui na nossa região a gente não vê, graças ao bom Deus, isso. Mas a nível de São Paulo, sim, eles matam nas escolas, a gente ainda não tem esse perfil aqui. Mas nós temos que pensar, o governo pensa a nível de Brasil, né? Ele não pensa só no Rio Grande do Sul. Lá é uma realidade de violência nas escolas. E o componente 2 também está aliado à promoção e à prevenção da saúde para criar mecanismos para reduzir vulnerabilidades. Então, o Ministério faz isso, cita e pede que essa promoção tenha um processo que possui ampliar a possibilidade de controlar determinantes sociais. Eu tenho que controlar o foco que gerou essa fragilidade, né? E é uma oportunidade para o próprio educando ser o protagonista. Ele tem que aprender o quê? A controlar. É muito como vida financeira. Eu aprendi como gastar corretamente, eu aprendi como me alimentar direito e eu devo seguir isso. Independente se vai ter alguém sempre comigo. Então, o objetivo não é ficar a vida inteira sendo escora, sendo bengala das pessoas, e sim ensiná-las a pensar e desenvolver um raciocínio crítico e ser protagonista do seu próprio cuidado.
E isso, pessoal, é uma estratégia dificílima de se conseguir, porque nós temos fragilidade de pensar, de intelecto muito grande vindo nessas novas gerações. Então, a escola seria um ambiente privilegiado para a saúde, reflexão, porque ela vai ter toda a união dos saberes juntos, idades propícias para construções riquíssimas de desenvolvimento de intelecto, inteligência, de pensar. No entanto, nós temos vários problemas das necessidades básicas ainda não resolvidos. Então, entrando na estratégia de promoção 3, então é a formação dos educadores mesmo. Como formar os GTIs, como formar, então, os protagonistas do PSE e do SPE, como formar os profissionais de educação e saúde, temas relativos ao programa da escola, como fazer cursos de prevenção para o uso de drogas, educadores, escolas, e ter uma rede aberta, então, para isso. Eu tenho que qualificar quem vai estimular futuros pensamentos nos alunos. E essa é uma formação, então, da equipe de gestores, e educação é a maneira permanente e contínua, o que a gente tinha falado anteriormente. Tem que ter vínculo com a população, quem trabalha em unidade básica sabe disso, que o vínculo é tudo, a confiança, então a gente acaba perdendo ele, sim, pela fragilidade da comunidade. Então, não pode ficar trocando toda hora de profissionais, indo e voltando, porque eles confiam naquela pessoa e mesmo tendo todas as dificuldades, eles vão ouvir o que a pessoa diz. Até pelo jeito que ela vem e acolhe, é um diferencial. Tanto que a gente tem, todo mundo tem o seu preferido lá na unidade básica. Eu vou fazer vacina com fulana, eu vou conversar com a fulana que ela me acolhe. Tudo isso é uma questão de empatia também. E segundo esse mesmo autor, qual é a nossa atuação como enfermeiros perante isso, né? Então, vai ser fazer o quê? A parte clínica, psicossocial, conforme preconizado, aquele de, então, sinais vitais, pressão e mais o que for necessário, HDT, fazer notificação e orientar pais, educandos, professores, diante dos efeitos... Oi? Pode falar? Diante dos efeitos adversos das vacinas, então, porque como é prevenção, não tem como deixar as vacinas de fora, então vai ser feito o IMC, estimular, se for necessário, encaminhar para o nutricionista, e exercer o que o PNAB não faz, né? Então as soluções são conferidas nisso. Seria isso. Então, alguma dúvida que gerou essa nova reapresentação, ou a primeira apresentação para quem não tinha visto? Obrigado pelo reforço. Imagina, conseguiu ficar mais claro? Sim, bem tranquilo. Ok. Já estou montando o mapa mental na cabeça. Isso. Então, já vamos começar a montar. Então, eu vou dar essa atividade para vocês fazerem, que é bastante coisa. Eu já vou dar um tempo, então, agora na aula para vocês começarem a fazer. Então, vocês vão construir, porque eu sei que vocês têm um monte de coisas, mas é para fazer as tarefas. Então, vão fazer os mapas mentais, deem uma olhada na pré e na pós-aula, que ela fala sobre a atuação deste programa no Rio Grande do Sul. Tem os exercícios de fixação e mais colocando isso no portfólio. Lembrando que não é para me entregar agora, né? Não precisa me mandar nada, mas no final nós vamos protocolar a entrega do portfólio como um todo. Essa apresentação está lá na aula? Essa apresentação que já está lá. Esse essa arquivo. não, essa eu não baixei, eu só posso baixar quando termina. Eu preciso terminar, daí eu baixo. E mando no grupo se vocês querem a apresentação. Não. O arquivo. O arquivo que tu colocou. Já postou. Sim, então já vou pegar. É que eu achei que ela tinha pedido no grupo. Tá tudo na unidade 4, sessão 3. Ah, tá. Eu achei que ela show, obrigada. Eu sempre me confundo quando vocês falam que não está postada, acho que é no grupo. Sim, pessoal, sempre vai estar postada, porque nós temos que cumprir. As minhas aulas sempre domingo já posto, né? Então, é para vocês, não aparece, mas a gente tem que cumprir um calendário anterior, né? Então, sempre vai estar postado. Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Ok, obrigada. Então, combinado, qual que vai ser a tarefa? Me ajudem a divulgar para os demais colegas que não puderem estar presentes, por questões de plantão e etc.
E semana que vem teremos os nossos vídeos, que eu vou dar um jeito de ver a apresentação, o modo, né? Se vai ser pelo Ava, se vai ser pelo Teams, ou se vai ser pelo outro ferramenta Google, mas a gente vai apresentar. Então, agora vocês vão fazer a atividade, exercício de fixação, o mapa mental, pré e pós-aula. Quer dizer, pré-aula, vocês teoricamente viram e vão fazer a pós-aula. Estou à disposição, então, o que vocês estiverem com dúvidas e outras questões. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Da aula, estamos liberados, então. Vamos para os exercícios? Isso aí, vamos fazer os exercícios Tá. ao nosso tempo. Aproveitar. Beijo. Isso, aproveitar o horário. Certo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite, Paty. Deixa eu ver.